que Paulo tinha uma profissão? Será que Paulo está ensinando aqui que sempre o pastor tem que ter uma segunda profissão? Veja só, Paulo era rabino. E todo rabino, ele tinha por obrigação conhecer muito bem a lei e ter uma profissão manual para que pudesse se sustentar. Então, com essa profissão que ele aprendeu na sua juventude, ele agora vai se sustentar. E a profissão dele era fazer tendas. Ele se junta com Áquila e Priscila e eles vão fazer tendas. Por que um pastor vai precisar ter uma segunda profissão? São muitos os casos, né? Primeiro, eu queria deixar claro que ordinariamente, preferencialmente e idealmente, o pastor deve ter uma única ocupação na sua vida: pregar, estudar, visitar, aconselhar. Essa deve ser a ocupação do pastor. Mas em alguns casos, especialmente em obra missionária, em plantação, né, e os primeiros passos de uma igreja, muitas vezes é necessário que ele tenha um segundo trabalho para que ele não deixe a pregação. Então Paulo está chegando aqui em Corinto, é uma cidade que ninguém iria bancar Paulo aqui, então ele vai fazer tendas para não passar fome, nem ser pesado para ninguém. Ele explica isso lá na carta dele, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Ele diz: eu tinha direito de receber salário, mas para que eu não fosse pesado a ninguém, eu fui trabalhar. Existe até mesmo um programa, e eu não sei exatamente de onde é, o nome dele é em inglês, mas traduzindo é Fazedor de Tendas. É um programa mundial, internacional, que gerencia o trabalho daqueles missionários que eles precisam ir para determinadas regiões da terra onde você não tem possibilidade de entrar como missionário. Então, o fazedor de tendas, ele vai instruir o missionário como ele vai fazer isso. Então, por exemplo, alguém é médico e quer partir para a missão. Ele é médico e ele quer ser missionário. Então, esse programa vai orientar ele como ele deve ir, como ele deve chegar. Porque se ele apresenta o passaporte dele e diz: eu sou o pastor, ele volta na mesma hora. Então, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou um construtor, né? Eu vou pegar no pesado. Então, ele tem condições de entrar pela profissão. E ele vai trabalhar na profissão dele, mas ele vai usar o tempo livre para pregar o evangelho. Essa é uma possibilidade. Segunda possibilidade, situações delicadas que a igreja passa financeiramente, que muitas vezes nem mesmo os membros sabem com detalhes, e é preciso que haja uma segunda ocupação para completar a renda, até que a igreja esteja exatamente assim, com um equilíbrio financeiro, e aí o pastor deve voltar para a sua ocupação, que é a pregação do evangelho. O que é que nunca pode acontecer? O que está acontecendo hoje. Tem jovem que não vai para o seminário se não tiver todas as suas despesas pagas. Ele só vai se o presbitério e a igreja dele garantir que não vai faltar um centavo para ele. Por quê? Porque ele não está disposto a ir para o seminário e trabalhar. Ele quer receber tudo de mão beijada. Também ministros já ordenados, que por um motivo ou outro, eles estão na igreja, a igreja passa dificuldade financeira. Sabe qual é a solução dele? Ele vai para outra igreja e deixa aquela igreja sozinha, porque não tem coragem de trabalhar. Sabe que o trabalho ali é próspero, sabe que ali precisa de alguém pregando. Em vez de ele ir trabalhar e procurar um emprego para não deixar o evangelho, ele prefere deixar a igreja e buscar a melhor situação de vida para a família dele, porque tem medo de trabalhar. E qualquer dificuldade que a igreja passa, ele vai embora. Não é pecado o pastor trabalhar, é pecado não trabalhar. Isso é pecado. O ideal, continuamos perseguindo, e vamos chegar lá. Mas nós devemos, a todo custo, trabalhar.